Sidney, boa noite, dentro do possível. Primeiro, tem todo um contexto da partida, né? Mas queria te ouvir como braço direito do Mano há tantos e tantos anos, próximo a ele, não só profissionalmente, mas um vínculo que vocês criaram durante todo esse tempo, essa trajetória, sobre a tragédia que atingiu a família dele, e sobre a partida. Era um jogo de contextos semelhantes, né? Equipes envolvidas em outras competições, desgastadas, o calendário está pesado para todo mundo, muitos desfalques, mas o Grêmio consegue sair na frente e depois cede a virada com polêmica, tudo. Queria uma análise da partida e se o Grêmio poderia ter feito alguma coisa diferente, né? Daqui a pouco tentado propor um pouco mais a partida, se daqui a pouco não ficou muito defensivamente, tentando segurar o resultado. Boa noite. Bom, em relação ao que aconteceu, da tragédia que aconteceu lá no Sul, deixou a gente muito triste, né? Foi uma coisa que realmente abala, e era essencial o nosso comandante estar presente, até para dar suporte para os seus familiares, né? E a gente sempre ora para que Deus conforte os entes queridos. Em relação ao jogo, era um jogo atípico, né? Porque o São Paulo precisava também do resultado e vinha com muita gente no campo ofensivo. E a gente montou uma estratégia justamente para neutralizar esses pontos fortes do São Paulo. Conseguimos, em certo ponto, por mais que o São Paulo teve o volume, a gente conseguiu, através dos encaixes das linhas, a gente está sempre próximo, roubar essa bola, ter as condições de poder surpreendê-los no contra-ataque. Aconteceu. Primeira parte conseguimos o objetivo, que era fazer o gol. Daí você falou bem, daí começa o segundo tempo, você acaba tomando gol muito cedo, numa bola parada. E aí eles começam a pegar gosto, começam a ser mais agressivos. E a gente tinha naquele momento, ali nos 15 minutos, já era uma programação nossa de tirar o Vila, tirar os jogadores que estavam desgastados, que estavam voltando também pela sequência de jogos que está tendo. E mesmo assim, nós conseguimos ainda sustentar e criar algumas boas chances. Claro que não foram muitas, mas assim, ficar um pouco com a bola. Viu o Monsalve bem, sustentando bem. Daí teve o lance do gol, que para mim foi um erro grosseiro da arbitragem de não dar aquela falta no Gemerson. E dar continuidade, acabar marcando um pênalti. Conheço bem o Luciano, não quero nem chegar ao mérito se teve um toque ou não teve, mas o Luciano é um especialista até em proporcionar isso, cavar uma faltinha ali, estava dentro da área, ele foi esperto e o juiz acabou caindo na dele. Mas foi isso, cara, a gente tem que enaltecer a postura da equipe por causa dessa sequência de jogos que está acontecendo, e troca um, troca outro, tem que poupar. Para você ter uma ideia, no treino de ontem, até falei com eles, nós tivemos que diminuir o aquecimento para poder fazer um trabalho mais tático, analítico, para conscientizar os nossos jogadores aplicar aqui no jogo. Então, ou seja, foi ali coisa de 10 minutos, 15 minutos para você ajustar. É pouco tempo para você treinar. Mas eu fiquei muito feliz mesmo pela atitude dos nossos atletas, né? Porque era um jogo muito difícil, com um adversário muito forte. E tenho certeza, com esse espírito que eles tiveram, com a determinação, com a vontade, com a garra, a parceria, certeza que terça-feira, diante do nosso torcedor, nós vamos ser muito mais agressivos e em busca do nosso objetivo, que é a classificação. Lobo, Rola, Grêmio TV, nossa solidariedade, né, ao teu irmão, teu amigo, Mano Menezes. Obrigado. Nosso carinho, um beijo no coração da família toda. Bater na mesma tecla, nós já batemos, enquanto Grêmio, enquanto instituição, preocupados com o futebol brasileiro como um todo. E a arbitragem sempre vem, né, na pauta. O Grêmio faz, luta, tem garra, tem alma, tem entrega, mas a arbitragem, às vezes, por vezes, né, acaba atrapalhando. Quanto isso, como profissional do futebol, tu que já tem uma experiência vasta, te incomoda, porque o Grêmio grita, apela, e a arbitragem continua com erros que acabam prejudicando o tricolor gaúcho. É duro a gente estar aqui falando e explicando uma atuação, né,
da arbitragem. Gostaria de falar do futebol, do jogo, né? O São Paulo podia ganhar de qualquer maneira, porque o São Paulo é uma grande equipe, um grande clube, mas é lamentável, e a gente vê isso aí constantemente. Eu, como ex-atleta que fui, e já estou há quase 22 anos de treinador auxiliar, tem hora que machuca mesmo, a hora que você fala, poxa, não é possível, você faz um esforço, você prepara estrategicamente, aí você vai para um confronto com um adversário forte, pô, que imenso melhor, mas daí a gente é pego de surpresa, isso vai irritando o atleta, vai irritando o jogador, já passei muito por isso, né? Mas paciência, é o que a gente tem, a gente torce para que eles evoluam, né? Que eles melhorem nesse aspecto, né? E faça o futebol ser um espetáculo verdadeiramente dito para o torcedor que vem presente e aqueles que ficam em casa. Boa noite, Sidney, tudo bem? Tino Redorf, Rádio Grenal. Uma questão hoje sobre o primeiro gol sofrido pelo Grêmio. Um gol que, numa bola parada, uma linha defensiva que deixa o zagueiro passar entre ela e ele vem quase sem pular, né? Na verdade, sem pular, cabeceia e finaliza. Como é que tem sido o treinamento do Grêmio diante desse tipo de situação? Porque hoje foi um lance assim que me pareceu uma falha coletiva. Como é que vocês têm trabalhado essa questão da bola parada defensiva? A gente, por aquilo que pareça, voltando a falar, a gente até treina pouco, mas por causa dos jogos, sequência de jogos. Daí muda atleta, entra atleta. Mas o São Paulo teve méritos também, tem um jogador que ataca muito bem essa bola, era uma preocupação nossa, inclusive na palestra, cheguei a colocar um jogador em cima dele para ele não escapar, mas ele, pela essa capacidade dele de entrar, não é a primeira vez, ele é um jogador agressivo na bola parada, mas eu tenho certeza que temos que melhorar, ajustar, cobrar, porque tem que ser cobrado, e bola parada decide muitos jogos, né? Hoje foram 2 gols de bola parada que acabou nos atrapalhando. Sidney, aqui. Mais um jogo que o Grêmio sai na frente e acaba cedendo o resultado. Na última partida o Mano falou em falta de confiança, alguns problemas até de ordem mental dentro do jogo. O que de fato tem acontecido? É falta de atenção? Os jogadores desligam? O que tem acontecido para o Grêmio sair na frente, não estar conseguindo segurar o resultado e às vezes sim a gente vê apagões da equipe dentro da partida? Eu vejo como tem coisas que precisa melhorar, com certeza, mas eu acho que nem o juiz devia ter dado a falta e não teria tomado aquele gol, né? Então, assim, nesse caso, a arbitragem teve uma grande influência no resultado do jogo. Um pouquinho antes de ter ocasionado o pênalti, né? Nós tivemos uma grande chance para fazer 2-1. Ou seja, faz 2-1 ali, daí já dá aquele desespero, o torcedor já começa a cobrar mais, podia ser um outro resultado. Mas eu trabalho sempre, quando a gente conversa, quando o Mano, a gente está sempre reunido, a gente sempre vê que precisa melhorar. Porque são jogos muito parelhos, é muito difícil, e a bola parada realmente ela acaba sendo um complicador, né? Mas, de fato, a gente precisa melhorar, ter mais atenção, ser mais cobrar do outro, isso faz parte. E porque o objetivo de todos é chegar a um resultado, chegar a uma vitória. E para isso todos precisam estar bem focados, né? E tenho certeza daqui para frente a gente precisa, com esse comprometimento deles, acredito que isso aí vai melhorar. Sidney, aqui. O Grêmio entra novamente na zona do rebaixamento. Eu quero te ouvir sobre essa condição na tabela e sobre o foco da equipe a partir de agora. Se vocês vão seguir tentando mesclar o time nas Copas, né, como tem feito até então, ou daqui a pouco uma outra estratégia para focar no Brasileirão, o Brasileirão ser a prioridade do Grêmio a partir do que está exposto na tabela. Nós vamos agora, o foco é a Copa do Brasil. Precisamos vencer e tem que colocar os melhores, né? Mas isso tudo, quando o Mano retornar, nós vamos ter uma conversa, nós vamos chegar a ver quem está mais desgastado ou não. Certamente nós vamos colocar aquele que apresentar em melhores condições, né? Para você ter uma ideia, hoje o Vila
veio de uma sequência, suportou bem a partida, né, e a gente até ficou preocupado até que momento ele iria no jogo. E ele sustentou bem, mas era a hora de ter tirado. Mas é sempre bom colocar aqueles que estão, né, na frente, aqueles que a gente acha, considera como time, mas a gente encara como um grupo bem heterogêneo, um grupo que pode dar total segurança para a gente, se a gente tiver que escolher. Hoje nós tivemos uma entrada também de outros atletas que corresponderam, daqui a pouco a Muzu também já vai ter mais condições, que já estava sentindo um pouquinho. Então, mas essa estratégia toda, a partir de segunda-feira a gente vai montar e tenho certeza que qualquer equipe que entrar vai ser forte. Sidney aqui, Luiz Fabiani da Rádio Bandeirantes. Você perdeu o Gemerson para o próximo jogo, ele tomou o 3º cartão amarelo no jogo de hoje. Eu queria entender, para formar o miolo de zaga nessa próxima partida, você entende que há necessidade de uma improvisação no setor, por ser um jogador de lado direito, algo que o Grêmio tem, que não tem em excesso no elenco? Obrigado. Hoje o nosso jogador destro ele tá voltando de lesão, né? Então a gente tem mais 2 canhotos no banco. Então a ideia, né, claro que é cedo ainda, é talvez utilizar os 2, porque é o que a gente tem. E já experimentamos no treinamento também. Então não vai ser novidade nenhuma se tiver que optar por o Kahneman, né, por exemplo. Então, como eles estão treinados, problema se tiver que atuar, porque são jogadores experientes que vai dar aquela segurança também para nós. Sidney Lobo, obrigado, Sidney. auxiliar O Grêmio técnico do Grêmio. volta para Porto Alegre amanhã às 11 horas da manhã, chegada prevista às 12h45. O presidente Alberto Guerra vai atender o pessoal. O presidente Alberto Guerra já vai subindo aqui na área de entrevista coletiva. Já segue aí então, Simon. Vai ser direto. O presidente Alberto Guerra vai se manifestar aqui no estádio Morumbi. Vamos lá. Vamos abrir aqui a coletiva do presidente Alberto Guerra. Boa noite. Boa noite a todos. Tá? Começar só fazendo uma manifestação. Primeiro mandando, né, minhas condolências ao Mano, um grande abraço para ele, para sua família, né, pelo momento difícil que estão passando. E eu que já passei por algo muito similar, sei bem de qual é a tamanha dor, mas espero que em breve ele possa estar com a gente de novo, para que a gente possa, né, dar continuidade nesse trabalho. Seguindo também, vocês sabem que hoje eu estou voltando de uma suspensão, justamente por falar de arbitragem. E não fico feliz de estar de novo aqui, tendo que só estou vindo aqui também porque eu preciso falar de arbitragem, preciso comunicar com a minha torcida, né, de que está demais, né? A gente reclama, a gente fala, a gente conversa, a gente vai, marca as reuniões e que a gente... E os erros continuam, né? São muitos erros, além do normal. É importante que a gente tenha em mente aí todos os pontos que a gente poderia, ou parte deles, que a gente poderia ter somado e que os nossos adversários não teriam somado, como estaria a tabela aqui se hoje a gente tivesse um empate, se no Grenal só um gol. Não vou nem falar dos outros, né? Como mudaria a tabela nisso e como seria mais fácil, né, e menos pressão e mais, né, o time evoluindo e agora, né, tem um jogo com o Campeonato Brasileiro contra o Bahia em casa, de novo, né, entrando na zona. Então, assim, é muito ruim ter que vir aqui de novo falar de arbitragem. Estou considerando aí ver se daqui eu já vou direto aí para o Rio, para a CBF, se me atenderem, vou tentar marcar, porque o Grêmio tem sido muito prejudicado e eu preciso e devo, né, defender os interesses do Grêmio. Presidente, boa noite dentro do possível. O Grêmio já reclamou por nota, já teve reunião com o CBF, buscou esclarecimento sobre os seus lances. A CBF, às vezes, dá razão à reclamação, mas não tem como voltar atrás. O que realmente forma efetiva para melhorar não só para o Grêmio, mas trazer justiça ao futebol, porque hoje, né, o Grêmio entende que foi prejudicado. Outras equipes já entenderam assim durante a competição. Também uma análise do terceiro ano do seu mandato. O campeonato já foi para aproximadamente um quarto. E o Grêmio, de novo, luta numa zona inferior na tabela de classificação. Qual a análise para o Grêmio, de novo, estar inserido numa luta hoje que é fugir do Z4? Primeiro, vou continuar fazendo tudo que está ao nosso alcance e sempre vou reclamar, né?
Nem todas as vezes a gente vem a público dizer isso, mas sempre que o Grêmio for prejudicado, não só eu, como todos os meus pares, nós vamos reclamar, vamos conversar, vamos mandar ofício, vamos fazer reunião, né? O que acontece é que está demais, né? Hoje é o tipo do jogo que, embora o volume, né, do São Paulo, poderia jogar 24 horas que não sairia gol se não fosse de bola parada, né? Se não fosse aquela faltinha também inventada do primeiro gol, se não fosse o pênalti, que não foi pênalti e teve a falta. Né? Nós não estamos aqui, não é balé, né? Isso é futebol, existe o contato físico e não foi um contato físico nem para o pênalti. Né? Não vou nem falar da falta na cotovelada no Gemerson. E a gente não está falando aqui de lances discutíveis, como foi, por exemplo, um pênalti contra o Santos, que toda a imprensa, inclusive, falou, mas ali eu acho que era discutível e nós ganhamos o jogo também, mas são lances muito claros, né? Que tá demais. São claríssimos, né? E que isso nos prejudica na tabela, e talvez esse seja parte da tua resposta, né? Para assim, nesse terceiro ano continuar numa posição mais embaixo, né? Tenho certeza que se tivesse errado pela metade, se metade desses erros não tivesse ocorrido, nós teríamos aí de 3 a 4 pontos na tabela, estaríamos em uma posição intermediária, né? E há que se considerar também toda a reformulação que o Grêmio fez nesse período, todos os encerramentos de ciclo. Isso tudo tem um custo, né? Isso tudo a gente sabia que poderia passar por isso, a gente enfrentou esses problemas, né? Tivemos muita coragem de enfrentar alguns problemas, mas obviamente esperava uma situação melhor, mais confortável do que a gente se encontra. Muito embora, né, se pegar o ano passado, nessa mesma rodada, e ver as pontuações, a gente ainda está 50% melhor do que o ano passado. Né? O torcedor, Guerra, em boa parte dele, tu falou da suspensão, analisando com o coração, e o torcedor está no seu direito, não concorda, obviamente, com a tua suspensão. Por quê? Porque a imprensa consegue diagnosticar vários erros de arbitragem, e isso já foi feito em vários lugares do Brasil, porque não acontece também só com o Grêmio, é bom que se diga. A torcida chia no direito, a direção chia no direito, os jogadores chiam no direito. O que pode ser feito hoje? Eu sei que pode ser uma pergunta um pouco mais pesada em relação ao VAR, porque tanta tecnologia, tanto investimento, e os caras conseguem errar e estragam o futebol brasileiro. De novo, né? E não é à toa que a gente está vivendo essa crise aí, e hoje foi um dia bastante movimentado, com reuniões e candidaturas, e presidente, e VAR, o que cabe a nós, como dirigente, é continuar reclamando, mostrando, não pressionando, mas fazendo com que a arbitragem melhore, que se profissionalize. Se é hora de cobrar dos candidatos isso também, então, né? Não é só o Grêmio prejudicado, é importante que se diga, tem outros clubes que também foram gravemente, como se viu, mas talvez não tantas vezes seguidas como foi o Grêmio em nove rodadas, né? Sem contar lá o Gauchão, e não vou nem falar aqui do Godoy Cruz na última rodada, parece até coincidência isso, né? É continuar trabalhando, é continuar reclamando, de qualquer forma. O jogo hoje, apesar de todos os nossos desfalques, a gente vê que está andando, que o time está melhorando, que o time se posicionou. Claro que teve uma perda depois que os jogadores que estavam lesionados entraram, precisaram sair, o time sentiu, né? Mais uma vez, o São Paulo aqui é muito difícil jogar, né? Um belíssimo estádio, uma pressão enorme. Mas, de novo, se não fossem as bolas paradas hoje, acho que não sairia gol, né? Então, é ruim, é triste, né? Mas vamos seguir trabalhando, cabeça erguida aqui, enquanto, né, nós vamos continuar brigando e defendendo todos os interesses do clube. Guerra, boa noite, tudo bem? O mandatário e quem coordena de fato essa arbitragem, presidente da CBF, está sendo mais uma vez retirado do cargo, e a gente tem aí 2 candidatos surgindo para essa eleição que está pré-programada para o dia 25. As federações, na sua maioria, mostraram um apoio ao Samir Chaud, né, da Federação Roraimense, mas 32 clubes emitiram uma nota, os clubes da Série A e B, apoiando o presidente da Federação Paulista de Futebol. O Grêmio não era uma dessas equipes. O Grêmio já tem uma postura oficial, já tem uma ideia de quem vai apoiar, se vai ser algum desses 2, algum outro candidato. E outra, o que espera desse candidato para que justamente resolva essa situação da arbitragem? Mas é justamente porque a gente
está aguardando, né, e querendo saber o projeto dos candidatos, é que o Grêmio não entrou nessa lista. Hoje teve uma reunião entre as duas ligas, até acho que todo mundo já está sabendo, onde a pauta não foi dita antes, né, e uma das conclusões era o assodamento mesmo da eleição da CBF, né, muito embora isso, não, o estatuto da CBF ele preveja algo com mais tempo, essa é uma decisão judicial que obriga a fazer a eleição em tão pouco tempo, e decisão judicial a gente sabe, a gente tem que obedecer. Então é importante separar as coisas, né? Se é uma decisão judicial que obriga a eleição lá, não é algo da própria CBF. Também acho muito assodado, tudo que é assodado e rápido tem muita chance de não dar certo, só que nessa reunião também foi apresentado um outro candidato já sendo, né, como sendo dos clubes, supostamente dos clubes. Eu disse, olha, nós estamos cometendo o mesmo erro deles, né, assodadamente querendo eleger um que eu não sei qual é o projeto, o que ele quer, né, e que vem com uma pseudo bandeira de ser dos clubes ou de ser algo novo, quando na verdade já está lá, é vice do atual, compôs com ele nenhuma, nem duas, nem três vezes, né? A gente sabe de outras ligações, assim, então pelo Grêmio a gente decidiu, né? Concordamos assim em 99% de todas as reivindicações que os clubes gostariam de pedir aos candidatos, mas subscrever, né, essas chapas a gente achou melhor. Essa reunião foi de manhã, né? Até agora muita coisa aconteceu, muita coisa foi apresentada por um lado ou para o outro, né, para que a gente tome uma decisão aí para quem vai se posicionar, né? Então, por enquanto é isso que a gente tem para dizer sobre esse assunto. Presidente, boa noite. Eu quero continuar na pergunta do colega, porque seria ele já fez uma boa parte do questionamento, mas eu gostaria de pedir para, se o senhor pudesse desenvolver mais, quais elementos o Grêmio ficaria mais de olho. Por que eu te pergunto isso? Porque talvez essa eleição, por uma questão de regulamento, ela nem aconteça da forma como ela está posta hoje, porque essa chapa dos clubes, nesse momento, não tem 8 federações com eles para poder abrir a chapa, digamos assim, né? Ter uma chapa de fato. E aí o Grêmio se coloca numa posição estratégica, digamos assim, porque não está fechado com os 16 que é signatários dessa carta na Série A, e nem os 16. Como vai se dar esse movimento? Porque talvez esse apoio prévio é o que possa permitir que haja uma eleição entre duas partes, ao contrário do que aconteceu anteriormente. Não, mas a questão, veja bem, para te escrever uma chapa, tu precisa 8 federações, porque foi anulada a alteração estatutária, né, realizada no final do ano passado, foi isso que demoveu o atual presidente e mudou as regras, então voltou ao sistema antigo, onde se necessita 8 federações e 5 clubes. Quanto aos clubes, o Reinaldo já tem os 5 clubes, não é o Grêmio que vai fazer falta nisso. A questão das federações não é comigo, né, não é conosco. O que a gente deixou muito claro é que eu não ia cometer, a gente, engraçado, por um lado critica o que supostamente a CBF ou Brasília está fazendo, e está fazendo talvez até pior, né? Também assodadamente colocando alguém que não me ligou, não sei se não tinha me ligado, né? Não sei qual é o seu projeto, por quê, né? Com uma bandeira que, se a gente vê o que é continuidade e o que é novo, não é bem assim como diz. Então são bandeiras que são trazidas, muitas vezes são narrativas trazidas às vezes ao público, que não é bem assim, não condiz muito com ao menos essa é a nossa análise, né? Então, assim, a gente achou melhor esperar um pouco mais, né, para escutar os projetos, para escutar as pessoas. Essa foi uma reunião às 11 da manhã, de lá até aqui muita coisa aconteceu, né? Então já tenho até uma opinião mais formulada, né? Vão continuar agora os contatos depois do jogo, apesar do horário, e amanhã, mas é isso, né? Eu acho que se por um lado eu já sabia da candidatura do Samir há 2, 3 dias, eu descobri a do Reinaldo hoje de manhã numa reunião, e já queriam que o Grêmio assinasse, como muitos assinaram. Eu acho que a gente estava cometendo o mesmo erro que está criticando que os outros fizessem.
Presidente, o Grêmio fez diversas mudanças na comissão técnica, o ingresso do Filipão, até mesmo no departamento médico, mas os resultados ainda não chegaram. A gente sabe que a pressão está aumentando. Qual o diagnóstico feito pelo senhor, pela direção em relação a isso? É uma questão técnica do grupo, uma questão tática, é uma questão anímica, psicológica? Como o Grêmio faz o diagnóstico disso? E o que o senhor pode fazer para que os resultados venham de forma mais rápida, mais imediata, para a pressão não aumentar até a parada do Super Mundial, por exemplo? A primeira, que é a razão pela qual eu sentei aqui, né? Eu acho que se a gente tivesse metade dos erros, a nossa pressão não seria essa. A gente teria um pouco mais de tranquilidade para desenvolver toda essa reformulação que eu comentei aqui. Claro que não é só isso também, né? Tem outras coisas. O que a gente pode fazer é treinar mais, o que a gente pode fazer é talvez na janela e agir de novo, né? Nós tivemos também muitos casos, estamos tendo muitos casos de lesão, né? Como hoje ficou escancarado isso, a quantidade de atletas que estão no departamento médico. Então, nunca é uma coisa só, é uma combinação, mas sem dúvida nenhuma, a principal delas tem sido os erros de arbitragem. Isso a gente teria, se tivesse 2, 3 pontos a mais, facilmente aqui, né? Seria outra situação e teria no meio de tabela junto com o São Paulo, com tantos outros, né? Sem contar que os outros clubes teriam menos pontos. Então, nos daria assim mais tranquilidade para que a gente possa desenvolver toda essa reformulação que a gente planejou para esse ano. Presidente, o Grêmio agora vai para 2 jogos em casa, né, por Copa do Brasil e Brasileiro. Nas últimas partidas acabou tendo uma média de torcida aquém daquela que a gente está acostumada. O que pode ser feito para chamar o torcedor para o estádio? O que pode ser feito para empolgar o torcedor do Grêmio nesse momento de dificuldade que o clube precisa de um apoio? O Grêmio, na verdade, a razão de ser é o seu torcedor, né? Tu fizeste uma boa pergunta para mim aproveitar e convocar. É nessa hora que a gente precisa do torcedor, que a gente precisa do torcedor apoie até o fim e depois, posteriormente, o jogo, aí sim, as merecidas críticas, se houverem, não é? Porque sem eles não tem razão de existir, jogar para o estádio vazio ou mesmo ganhar a competição se não tiver ninguém lá nos apoiando. Então, a gente espera que o torcedor compreenda esse momento do clube, que vá ao estádio, que nos incentive para ser classificado aí na Copa do Brasil e depois para que a gente consiga aí uma vitória em casa contra o Bahia para sair, né, para aliviar um pouco essa posição incômoda na tabela.